E quando te pedem para calcular uma média, você vai lá e soma e divide? É tudo média aritmética simples? E se eu te falar que existem outras médias e que podem ser cobradas de maneira contextualizada? Vamos lá então para a nossa aula de médias, uma aula importantíssima. É um conteúdo que está dentro de um bloco maior, que é a parte da estatística. Mas quando se fala em estatística, qual é a média que cai na estatística? É a média aritmética, a simples ou a ponderada. Mas eu não vou te mostrar apenas isso. Eu quero que você entenda o que é uma média, quais os tipos de média e, inclusive, como diferenciar essas várias médias. Meu Deus, Adriano, várias médias? Como assim? Não existe uma média só não, somar e dividir, como todo mundo fala por aí às vezes. Adriano, tem mais médias? Tem mais médias e eu vou te mostrar todas elas e te ensinar a diferenciar uma da outra. Conteúdo muito importante, cai muito nas provas e o Enem, nesse caso, é a prova que mais cobra esse conteúdo, mas cai pelo Brasil todo. Vamos lá então? Vamos entender as nossas médias, os tipos de médias, como elas são, como diferenciar uma da outra, mas a primeira coisa importante é entender o quê? A definição de uma média. Não vai adiantar você saber só diferenciar uma média da outra se primeiro você não consegue entender o que é uma média. Afinal de contas, o que é a bendita da média? O que esse número representa dentro de um contexto geral? Vamos entender então? Olha só a definição de uma média. Média, uma média, não falei ainda de qual média, uma média de uma lista numérica é o quê? Valor. Ou seja, a média é um número. Tá, Adri, mas esse número ele faz o quê? No meu contexto, na minha história, na minha questão do vestibular. Ele é um número que pode substituir os outros elementos da lista, só que sem alterar a característica desta lista. Como assim? É um número que você vai trocar pelos outros números que estão ali, só que ele mantém a mesma característica. Eu sempre gosto de ensinar assim para o meu aluno, dizer o que para ele, vou dizer aqui para você também. Que é o quê? É o número que você vai trocar pelos outros e dá na mesma. Adri, como assim dá na mesma? O que é esse negócio dá na mesma? Ou seja, eu troco números diferentes por um mesmo número e ele mantém a característica que está envolvida ali. Você quer entender um pouco melhor? Vou pegar uma coisa então que se você não está vivendo, mas já viveu. E talvez nesse momento você está vivendo isso. Não sei qual é a época que você está vendo essa aula, mas pode ser que você acabou de receber ou vai receber o boletim escolar. Meu Deus, Adriano, o boletim da escola. Vem lá com primeiro, segundo, terceiro, quarto bimestre ou primeiro, segundo, terceiro, dependendo de cada maneira, de cada escola, como que é feito. E aí eu peguei uma matéria, a mais importante, a boa, a top, que é matemática. Claro, teriam outras matérias ali também. Aí você tá lá, primeiro bimestre, matemática, talvez escola nova, talvez uma escola que você já estuda há muito tempo, professor novo, meu Deus, e agora? Aí foi lá, fez as provas, fez trabalho, primeiro bimestre, tirou 6. Meu Deus, não começou mal. Primeira prova do ano, né? Primeiro trabalhinho do ano, de repente um professor que cobra diferente, você não estava muito preparado, tá tudo bem. Mas aí você foi lá e fez o quê? Estudou. Ralou, estudou, conseguiu melhorar a nota e agora foi para 8. Ufa, já deu uma melhorada. Aí no que deu uma melhorada, o que você faz? Dá aquela relaxadinha, já melhorou, já tô indo bem, tô na média, depende da média de cada escola, deu uma relaxadinha e no terceiro bimestre você tirou 5. Oh meu Deus do céu. Isso aqui é muito legal porque eu lembro que na época que eu entregava o boletim para os meus alunos, às vezes eu entregava o boletim do terceiro bimestre e já vinham as 3 notas. E o espaço do quarto bimestre estava o quê? Vazio, estava em branco. E é engraçado, né? Eu ia entregando os boletins, quando eu estava voltando na sala de aula, eu já via alunos colocando a lápis. Tá se identificando com isso? Colocando a lápis aqui o quê? Um número. Que era quanto ele precisava tirar para que conseguisse não ficar de recuperação. É ou não é? Faz sentido o que eu falei? Adriano, aí agora chega aqui, vamos aprender aula de médias. Eu não sei calcular média, eu não consigo. Mas lá na época sabia. E é muito engraçado, né? Às vezes o aluno coloca aqui o quê? 1, 2, opa, tá quase passado, tá tranquilo. Às vezes coloca 6, 7, opa, vai ter que estudar um pouquinho mais para garantir que vai passar. Às vezes coloca 14, 16, 18. Aí a situação tá um pouco complicada, mas cada caso é um caso. E nesse caso aqui, nesse aluno, ele tirou uma nota 9, deu uma recuperada, estudou bastante, conseguiu tirar 9. Agora vamos entender como é que funciona esse passar ou não de ano na escola.
Ó, Adriano, eu vou pegar e vou somar, né? 6 mais 8 mais 5 mais 9. E eu vou ver quanto foi acumulado de pontos para ver se é a quantidade suficiente, dependendo da escola que você estuda ou estudou, para conseguir passar direto, ok? Vamos ver então. Nesse caso, 6 mais 8 mais 5 mais 9 vai dar o quê? 28. Ou seja, tirando notas diferentes, eu consegui acumular, somar 28 pontos. Aí a pergunta que você se faz é assim: poxa, ao invés de tirar uma nota baixa, conseguir melhorar, baixou bastante, aí melhora de novo, poxa, tá totalmente desregulado isso aí. E se eu tivesse tirado uma única nota? Se eu conseguisse trocar estes números por um único valor, para que todo bimestre eu tivesse tirado a mesma nota? Como é que será que seria? Só que o detalhe é, eu vou trocar estes números por um único número, de tal maneira que este 28, que é a soma, continue sendo o mesmo. Bom, se eu quero encontrar 4 números iguais, que quando somados dê 28, basta para encontrar esse número, pegar o 28 e dividir por 4. Ué, são 4 números iguais, tem que somar 28, 28 dividido por 4. Isso vai dar quanto? 7. Ou seja, se eu tirasse 7, 7, 7, 7, seria a mesma coisa em acúmulo de pontos que tirar 6, 8, 5 e 9. Claro, não é a mesma situação, mas Adri, para efeito de nota, passei ou não passei, eu vou acumular os mesmos 28 pontos, que nesse caso, para a grande maioria das escolas, 7 é a média, tá passado, tá legal. Você entendeu? A média é o número que substitui os outros números sem alterar a característica da minha sequência. Eu posso trocar esses números por um único, desde que eu não altere a soma. Só que qual é o grande detalhe? O grande detalhe é que uma questão no vestibular, às vezes, não fala assim para você: calcule a média aritmética, calcule a média geométrica. Ele fala o quê? Dada a historinha, um aluno, qual é a média? E é você que vai ter que o quê? Entender a característica do que está envolvido ali. Então, em cada questão, em cada média, em cada exemplo, eu vou te mostrar qual é a característica que está envolvida e, dependendo dela, qual é a média que você vai calcular. Deu para entender? Então, olha só, esse 7, ele nada mais é que a média que nós vamos utilizar. Adriano, e essa média que é o 7? Que o número que substitui os outros números sem alterar, nesse caso, a soma, onde a soma é a característica da minha sequência. Esse 7 é a média. E o que você colocou aqui? Um X com uma barrinha? Tá falhado ali? Não. Essa é a simbologia de média, que nada mais é que uma variável com uma barrinha ali em cima. Uma simbologia que vai aparecer em outras questões, em outros momentos, toda vez que eu falar de média. Pegou bem? Você entendeu o que é média? Com um exemplo prático do dia a dia que você está vivendo ou talvez até o quê? Viveu na sua vida escolar em algum momento, ver um boletim e ter que calcular a média, ver quanto que vai faltar para conseguir passar direto ou não. Pegou legal? Agora vamos entender o quê? Que existem várias médias. São algumas médias. Não, Adriano, você tá ficando louco. Quando manda calcular a média, eu vou lá e faço o quê? Eu vou lá e soma e divido. Porque somar e dividir, tá tudo certo. Isso é um tipo de média, que é a primeira que eu vou te mostrar. Mas tem outras médias também importantes e que podem ser o quê? Contextualizadas. Vamos lá então, uma a uma para você ver? A primeira média é a mais famosa de todas, que é a média aritmética simples. Ah, Adri, essa do somar e dividir. Ok, mas primeiro, antes de eu ir para a formulazinha, como é que faz, como é que calcula, você tem que entender isso. A característica de uma historinha, de um contexto que caracteriza uma média aritmética simples. E essa característica é o quê? É a soma dos valores. Anota aí. Anota no seu material o quê? Soma dos valores. Quando eu leio a historinha, eu tenho números diferentes que vão dar uma certa soma. Eu posso alterar os números, trocando eles por um único, que é a média, mas desde que eu não altere a soma desses valores. Quando você identificar que você não pode alterar a soma, é uma média aritmética simples. Adri, li a questão, não posso alterar a soma, eu devo manter a mesma soma, apesar de trocar os números, é uma média aritmética simples. Como é que eu faço para resolver? Você vai resolver assim. Professor, por favor, traduza essa fórmula que eu não entendi nada do que está escrito ali. Calma, vou te mostrar. Vai lá, x com uma barrinha em cima. Simbologia de média, você já viu. Adri, o que é esse negócio aqui? É uma letra grega.
é o sigma maiúsculo. Mas na matemática ele representa somatório. Quer dizer que você vai o quê? Somar os valores. A de xi. Então você vai pegar o x1 mais o x2 mais o x3, ou seja, o primeiro mais o segundo mais o terceiro, vai somar tudo isso e divide pela quantidade. Basicamente a continha é essa. Mas lembrando, o primeiro passo é esse. Leu a historinha, calcule a média. Ah, não posso alterar a soma. Posso alterar os números, mas não a soma. Então a média aritmética é simples. Como é que faz para resolver mesmo? Soma todo mundo e divide pela quantidade. Vamos ver um exemplo? Se você ver um exemplo, você vai entender muito bem isso daqui. Olha a nossa questão 1 de quem? Da prova do Enem, que é talvez a prova no Brasil que mais cobre média e as outras partes da estatística também. Acidentes banais como escorregões, quedas, tropeços se tornaram a segunda maior causa de morte na humanidade. Meu Deus. Mas tudo bem, é o dado que está sendo falado aqui. A tabela a seguir mostra alguns tipos de acidentes e a sua incidência em milhares no ano de 2009 nos Estados Unidos. Ok, vamos ver os tipos de acidentes e a quantidade que tem de cada um. Considerando os dados apresentados na tabela aqui, ó, acidentes andando a cavalo, andando de bicicleta. Então você viu que tem que tomar alguns cuidados com práticas esportivas, por favor. Mas vamos lá. Acidentes na cama, acidentes na piscina, acidentes no banheiro e jogando futebol. São os dados que nós temos e a quantidade de pessoas que se machucaram. Não é que morreu, tá? Que se machucaram com essas atividades aqui. Conforme esses dados, olha o que ele pergunta, a média. Mas se você olhar aqui não está escrito a média aritmética simples. Professor, mas eu estou imaginando que isso vai ser uma questão de média aritmética simples. Ah, vá, sério? Claro que vai ser, né? Eu só te mostrei a média aritmética simples, é óbvio que não vai ser nenhuma outra. Mas Adri, porque eu não mostrei ainda. Mas Adri, você vai fazer um passo a passo como se a gente não soubesse? É claro, porque você lá no dia da prova, você vai ter uma questão de média. E não vai estar numa aula onde eu já te ensinei uma, faz uma questão. Te ensinei a outra, faz uma questão. Então eu vou fingir que eu não sei qual é a média e nós vamos analisar para daí concluir, para só daí calcular. Vamos junto então? Qual é a média de machucados em 2009 em milhares nos Estados Unidos foi igual a? Qual é a média desses números aqui? Primeiro interpreta. Vamos entender? Olha só. Eu tenho para cada um dos casos, dos tipos de acidente, uma quantidade de pessoas que se machucou. Que são quantidades o quê? Diferentes. Em um outro caso até números iguais, mas no todo são quantidades diferentes. Eu quero trocar essas quantidades diferentes por um único número. Um número que represente todos eles, mas que ao final mantenha-se alguma característica. Você concorda comigo que foi um certo número de pessoas que foi entrevistada aqui? E tem um total de pessoas. Como é que eu chego a esse total de pessoas? Somando estes números. Então eu posso alterar cada um desses números por um único valor, desde que a soma, o total de pessoas entrevistadas, continue sendo o mesmo. Portanto, nesse caso, a média que nós vamos calcular é a média aritmética simples, porque eu quero manter a soma, o total de pessoas que foi entrevistada tem que ser o mesmo, eu não posso alterar. Deu para pegar? Você conseguiu entender como é que eu defino qual é a média que eu vou calcular? Olhe para o que você tem e aí defina através da característica. Adriano, relacionar esses valores, 80, 400, 500, 160, 400 e 200. Se eu quero fazer a média aritmética simples, basta pegar todos os valores e somar. Ah, boa! Então eu vou somar todo mundo. E eu vou dividir pela quantidade. Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 tipos de acidente, são 6 números que eu coloquei, logo eu vou dividir por 6. Se eu somar tudo isso, vai dar 1.740. Ou seja, 1.740 pessoas responderam a essa pesquisa aqui. E eu estou mantendo as 1.740. Só que quando eu divido por 6, vai dar 290. Ou seja, se eu colocar os tipos de acidente, 290, 290, 290, e eu somar, vai dar o mesmo 1.470. Ou seja, vai dar na mesma segundo a característica. Claro que não dá na mesma um dado estatístico onde tudo é igual, mas dá na mesma, matematicamente falando, dá na mesma, porque a quantidade total de pessoas continua sendo a mesma. Entendeu bem? Você entendeu o que é a média? Para que você não
tenha problema e não vá se confundir nas outras médias que vão aparecer. Nesse caso, então, 290 é a nossa média, que corresponde ao gabarito da letra C para essa questão do Enem. Vamos lá, então, para a próxima média, que eu vou te mostrar, que agora é a média aritmética ponderada. Primeira coisa importante que você viu, Adri, é uma nova média. Calma, continua sendo a média aritmética. Para ser sincero para você, existem quantas médias? 3. A média aritmética, que eu tenho a simples e a ponderada, a média geométrica, a média harmônica, e da média harmônica nós vamos tirar uma consequência, que é também chamada de harmônico global. Mas, Adriano, média aritmética ponderada é uma nova média? Teoricamente não. Ela continua sendo média aritmética. Só que tem um detalhe para facilitar um pouquinho até a operação nas contas, que eu vou te mostrar agora. Mas qual é a primeira coisa importante? Quer ir calcular? Como é que calcula? Calma, segura a onda aí. Primeiro você tem que entender o quê? Qual é a característica. Como é que você caracteriza uma média aritmética ponderada? Bom, se é uma média aritmética, a característica continua sendo a soma dos valores. Você continua não podendo alterar a soma. Você deve manter a soma apesar de trocar os números, apesar de trocar os valores. Só que detalhe, estes valores aparecerão aos pares. Então toda vez que eu tenho duas grandezas, valores que aparecem aos pares, eu posso resolver, se eu quero manter a soma, através de uma média aritmética ponderada. Legal. Caracterizei valores aos pares. Adriano, onde é que pode aparecer valores aos pares? Numa tabela, em alguns tipos de gráfico, são exemplos de onde pode aparecer. Mas Adriano, quer dizer que se aparecer um gráfico é a média ponderada? Não, não necessariamente. Pode ser uma média aritmética simples, pode ser uma média harmônica, por que não? E detalhe, Adriano, e eu posso ter uma média aritmética ponderada na forma de um texto? Claro que sim, mas só para você associar. Dica, quando aparece gráfico, tabela com valores aos pares, é uma boa pedida para uma média aritmética ponderada. Adriano, beleza, se eu identificar a característica, já sei qual é a média, como é que eu resolvo ela? Tá aqui a maneira como você resolve. Meu Deus, tá cada vez piorando. Calma, eu vou te explicar. Vai lá, x com uma barrinha em cima é a simbologia de média. Esse símbolo você já viu, é o símbolo de somatório. Só que agora é o somatório de vários produtinhos, do xi vezes pi. x1 vezes p1 mais x2 vezes p2 mais x3 vezes p3 até o xn vezes pn. E isso tudo dividido pela soma de pi, ou seja, a soma do p1 mais p2 mais p3 mais p4 até o pn. Ou seja, vai ficar algo assim, ó, produtinhos, cada parcelinha nessa soma são produtinhos. x1 vezes p1 mais x2 vezes p2 até o enésimo. E Adri, dividido por p1 mais p2 até o pn. Mas que raio de p é esse? Adriano, antes o x eram os valores que apareciam. Quem é o p agora? Esse p é um p de pesos. Exatamente o que? Pesos. Mas Adriano, quando eu falo de pesos, a gente está falando de massa? Não viaja. Esses pesos são o quê? Uma outra grandeza. Ou seja, aqui eu tenho dois valores, duas grandezas. E uma delas é o que a gente chama de valor e a outra é o que a gente chama de peso. Mas como é que eu vou saber definir? Tudo bem, aqui em cima eu não preciso diferenciar um do outro, mas na parte de baixo sim. Aí eu vou te mostrar como é que você faz para definir qual das grandezas é o valor e qual das grandezas é o peso. Tudo bem? E não me diga que você nunca ouviu isso aqui na vida. Quem nunca ir na escola, trabalho vale peso 1, mas a prova é peso 2. Aí sabia calcular a média, né? Agora vem pra cá e diz, não sei calcular a média. Para! Vamos lá, vamos firme, juntos, que eu vou te mostrar. Vamos lá, para a questão de número 2, para eu te mostrar como que pode cair e num tipo de gráfico bem interessante, essa tal da média aritmética ponderada. Questão da PUC. O histograma a seguir. O histograma é um gráfico de barras? Não. Ele é um tipo de gráfico que tem uma característica muito importante analisando a estatística dele, o gráfico em si, não necessariamente a característica relacionada à média. Eu vou te mostrar que detalhezinho é esse. O histograma a seguir apresenta a distribuição de frequências das faixas salariais numa pequena empresa. Então, um gráfico que mostra a quantidade de funcionários e as faixas salariais para cada um desses funcionários. Bom, analisado o gráfico ou visto o gráfico, vamos à pergunta. Com os dados disponíveis, pode-se concluir que a
média desses salários. A média dos salários. Ninguém te falou a média aritmética ponderada. Mas, Adri, eu estou suspeitando que é uma questão de média aritmética ponderada. Sim, se eu acabei de te ensinar ela, é muito provável que a questão é um exemplo dela. Mas, de novo, eu vou fingir que você está numa prova de vestibular e que ninguém colocou uma aula para você antes. Então, nós vamos interpretar, parece até meio redundante, mas é importante que para você entenda lá na prova como fazer. Qual é a média desses salários? A média. Que tipo de média? Você vira. Eu tenho que me virar junto contigo para a gente descobrir que média é essa. Qual é essa média aproximadamente aí dos salários desses funcionários? Bom, primeira coisa que eu vou interpretar, olhando para o meu gráfico e segundo a pergunta da média dos salários é: Adriano, tem uma certa quantidade de funcionários que ganham um certo salário. Isso vai dar um montante. Então isso é a folha de pagamento da empresa. É assim que se fala muito, né? É o quanto que a empresa vai por mês investindo nos seus funcionários. Ou seja, a soma de tudo o que eles vão ganhar. Tudo bem? Tá. Esse todo que eles vão ganhar tem salários menores, tem salários maiores. E se eu colocasse a empresa inteira, todo mundo com o mesmo salário? Eu estaria trocando o salário de cada um por um único salário, mas desde que a folha salarial da empresa no total não mude. Então o total que a empresa investe nos seus funcionários tem que ser o mesmo. E esse total eu chego a ele através de uma soma. Então eu não posso alterar a soma dos salários. O total tem que ser o mesmo. Mas eu vou tentar o quê? Substituir esses salários menores e maiores por um único salário que é representado pela média. Deu para entender? Adriano, então eu tenho o quê? Característica soma dos valores. Mas para chegar a esses valores, eu tenho o número de funcionários e o salário de cada um. Valores aos pares. Cada coluninha dessa tem um par de valor associado a ela. E isso, quando tem valores aos pares, é uma média aritmética ponderada. Nada te impediria de fazer essa questão por média aritmética simples. Só que ficaria um pouco mais trabalhosa, uma conta mais extensa. Então a média aritmética ponderada tem essa vantagem de você fazer uma conta um pouco mais reduzida, mais simplificada e mais fácil para você agilizar suas continhas. Vamos lá então? Olha só, se eu quero calcular a média dos salários e através de analisar e interpretar, nós já vimos que eu não posso alterar a soma total desse valor e são valores aos pares, é uma média aritmética ponderada. Ah, se é uma média aritmética ponderada, quem vai aqui no numerador, na parte de cima? Um vezes o outro, ou seja, quantidade de funcionários vezes o salário. Quantidade de funcionários vezes salário. E depois você soma tudo isso. Vamos lá então? Primeiramente, na primeira coluninha eu tenho quantos trabalhadores? Quantos funcionários? 14. E esses 14 funcionários ganham quanto? Eles ganham zero? Eu acho que não seria uma empresa interessante de trabalhar se você ganhasse R$0. Eles ganham R$500? Não. Adriano, um histograma, eu tenho barras que estão representadas num intervalo. E se eu quero a média dos salários, eu vou pegar o salário médio de cada grupo de funcionários. Ou seja, esses 14 funcionários ganham de 0 a 500. E como eu quero a média, eu vou pegar a média desse valor, que nada mais é que somar e dividir por 2, ou seja, pegar o valor do bem do meio, que nesse caso é 250. Então esses 14 funcionários ganham em média R$250. E o que eu estou analisando é a média total, então usar a média em cada um é o correto a se fazer. Show de bola? Então, Adri, eu vou fazer o quê? 14 vezes 250. Agora só vamos entender um pouquinho aqui. Como é que você faria essa mesma questão por média aritmética simples? Ao invés de fazer 14 vezes 250, uma grandeza vezes a outra, você vai fazer o quê? São 14 funcionários, onde cada um ganha em média R$250. Você vai fazer 250, mais 250, mais 250, mais 250, 14 vezes. Próximo salário, mais tanto, mais tanto, mais tanto, 4 vezes. E assim por diante. E você resolveu o quê? Uma média aritmética simples. Então resolver desta forma por média aritmética ponderada é mais vantajoso, porque a conta vai ficar o quê? Menor. É mais prático para fazer. Então vale a pena? Sim. Mas nada impede de fazer por média aritmética simples. Afinal, as duas são média aritmética. Só que uma é simples, a outra é ponderada. Deu para entender bem? Legal? Show de bola então. Próxima coluninha, são quantos funcionários? 4 funcionários. Adriano, esses 4 funcionários
ganham R$ 500? Eles ganham R$ 1.000? Não, eles ganham a média desse intervalo. 500 mais 1.000, 1.500. Dividido por 2, 750. Então esses 4 funcionários ganham em média R$ 750, 4 vezes 750. E assim você vai fazendo para cada uma dessas coluninhas representadas com o intervalo da faixa salarial. Vamos lá, próxima coluninha. São 2 funcionários que ganham de 1.000 a 1.500, então eles ganham em média 1.250, ok? Então 2 vezes 1.250. Na próxima coluninha também são 2 funcionários que ganham de 1.500 a 2.000, ou seja, em média eles ganham 1.750, então 2 vezes 1.750. E por fim, são ainda 2 funcionários que estão na faixa de 2.000 a 2.500. Então eles ganham em média 2.250, 2 vezes 2.250. Legal. Em cima é um vezes o outro, um vezes o outro, um vezes o outro. Não tem graça, cara. E aí você vai somando tudo depois. Legal. Agora, Adri, embaixo vai a soma dos pesos. Ué, mas quando eu olho para isso aqui, funcionário, salário, são as 2 grandezas. Quem que é peso aqui? Anote essa frase que vai aparecer, que ela é o que vai definir. Se aqui embaixo vai a soma do número de funcionários, ou se aqui embaixo o que vai é a soma dos salários deles. Adriano, que pergunta é essa? Ou que frase é essa? Essa aqui. Quando a pergunta é o peso é o outro. Fala aí para gravar. Quando a pergunta é o peso é o outro. Eu vou te perguntar a média de uma dessas grandezas. Quando eu te perguntar de uma, é porque o peso são os outros. Eu te perguntei a média dos salários. Então, os pesos é o número de funcionários. Então, ali embaixo vai a soma do número de funcionários. Ah, entendi. 14 mais 4 mais 2. Sim ou não? Não. 14 mais 4 mais 2 mais 2 mais 2. Porque o 2 foi representado em 3 coluninhas aqui. Você pode ver isso aonde? Aqui no numerador, né? O 14 e o 4, 2, 2, 2, o 2 aparece 3 vezes, então é por isso que ele vai 3 vezes lá embaixo também. Pegou bem? Entendeu? A Adriana, a continha tá feita, agora é o quê? Braço, né? É uma conta longa, trabalhosa, mas agora é fazer o quê? As contas. Você vai fazer as multiplicações, 14 vezes 250, 4 vezes 750, vai somar tudo isso, vai também somar a parte de baixo, e essa continha vai dar um número gigante, que dividido por 24, 1.700 dividido por 24, que vai dar aproximadamente R$ 708. A questão pedia lá no início, né? Qual é o salário aproximado, ou o salário médio aproximado desses trabalhadores, desses funcionários, que corresponde, nesse caso, ao gabarito da letra E. Pegou bem a questão? Vimos até agora o quê? Uma média só, a média aritmética, que pode ser simples ou ponderada. Tá, Adriano, pois é, eu tô aqui vendo a aula, mas média aritmética eu já conheço, tanto a simples quanto a ponderada. Cadê essas outras aí? Eu acho que você tá mentindo pra mim, nem existem outras médias. Ah, existe, são boas, você pode ver num outro contexto, em outra parte da matemática, e dá para contextualizar. Dá para fazer uma mega questão, uma baita de uma questão usando essas outras médias. E a primeira média que eu vou te mostrar que sai das médias aritméticas é a média geométrica. A média geométrica talvez me lembre progressão geométrica. Isso! A média geométrica está lá dentro de PG, da progressão geométrica. Se você já viu essa aula antes, você já vai com certeza lembrar talvez. E é uma das maneiras de quê? Contextualizar. Você pode fazer um contexto, uma historinha de uma PG, de uma progressão geométrica e resolver aquela questão por média geométrica. Mas tem outros contextos também. Primeira coisa importante é o quê? Ah, mandou bem! Quando é média, primeiro é a característica. Ai, como é que resolve? Calma! Primeiro a característica. O que caracteriza que será uma média geométrica. Adri, qual é a característica para a média geométrica? O produto dos valores. Quando eu falo produto, você lembra o que é? Que se fala uma frase uma vida inteira, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Então o que quer dizer isso? Não sei, só sei que a frase vale. Para! A ordem dos fatores não altera o produto. A ordem numa multiplicação não altera o resultado dela. Então quando eu falo de produto, eu estou falando de uma multiplicação. Então, Adriano, se eu encontrar valores tal que eu quero calcular a média deles, mas eles estão se multiplicando, ou seja, eu posso alterar cada número por um único, trocar pela média.
mas eu não posso alterar o produto, a multiplicação total. Isso é uma média geométrica. Ok, identifiquei, caracterizei. Como é que eu resolvo agora? Como é que eu resolvo uma média geométrica? Assim. Meu Deus do céu, tá piorando. Calma, eu vou te mostrar um por um. Vai lá. X com uma barrinha em cima, simbologia de média. Raiz enésima. O que é N? N é a quantidade. Então, se eu tiver 2 valores, raiz quadrada. Se eu tiver 3 valores, raiz cúbica. Se eu tiver 10 valores, raiz décima. Adri, o que é isso aqui? Isso aí é um pisão. Para, Adriano. É sério. Isso aqui é o pi maiúsculo. Afinal de contas, pi é uma letra grega. Antes eu te mostrei o sigma maiúsculo, que era somatório. O pi maiúsculo, mais retão assim mesmo, né? Fica meio engessadão, meio reto. O minúsculo ele é mais com curvinhas. O pi maiúsculo é mais retão. Adri, esse pi maiúsculo ele representa produtório. E está totalmente ligado à média geométrica. Adri, produtório, se no somatório você soma, no produtório você multiplica. Você vai multiplicando os valores. Então é o produto, a multiplicação dos valores. Do x1, do x2 e assim por diante. Ok? Adri, a raiz enésima de um vezes o outro, vezes o outro, vezes o outro, seja lá quantos valores você vai ter. Pegou a ideia? Vamos fazer um exemplo? Adriano, você falou que caía de maneira contextualizada. Quero ver então. Olha só, vou te mostrar um exemplo muito legal. Que olha só, cai em muitas provas de vestibular o texto inicial. Só que a pergunta do vestibular é normalmente outra. Se os vestibulares começarem a mudar a pergunta, você vai estar preparado. Você aqui no MTM vai estar preparado para resolver esse tipo de questão. Vamos lá então? Olha só, questão do MTM. O preço de uma determinada mercadoria sofreu 2 valorizações, 2 aumentos sucessivos, em 2 meses consecutivos. Uma de 21% e outra de 44%. Até aqui, esse texto é tradicional do vestibular. Alguma coisa teve 2 aumentos. Aumentou 21%, aumentou 44%. Qual é a pergunta tradicional do vestibular? Qual é o aumento total? E você já aprendeu que aumentou 21, aumentou 44, é só somar os 2 aumentos. Vou somar. Tudo a ver ou nada a ver? Nada a ver. Você não vai fazer 21 mais 44, 65. Você já sabe que não é assim que se resolve. Você já deve ter visto a aula de porcentagem. Adri, aumentou 21? Aumentou 44. Eu sei que não aumentou 65. Ok. E aí eu faria a continha para ver o aumento total. Mas a pergunta não foi o aumento total. A pergunta é: qual é a média de valorização nos 2 meses? Ou seja, se eu sou dono de uma empresa, de uma loja, seja lá do que for, eu tenho um produto que tem um certo valor. Eu vou aumentar no mês 21%. E depois eu vou aumentar 44%. Só que adivinha? Quando eu dou um aumento de 44%, meu cliente olha e diz: nossa, como aumentou! Então, ao invés de aumentar 21 e aumentar 44, e se eu der 2 aumentos iguais? Para ficar um pouco mais equilibrado, para não ter um aumento menorzinho e outro gigante, é ou não é melhor? Ou seja, é uma coisa inclusive prática do dia a dia. Faz sentido? Até que faz. Mas vamos lá, se não fizer sentido para você ou não, é a questão que está aqui, é a questão que pode cair no seu vestibular. Vamos entender passo a passo então? Olha só, o preço de uma determinada mercadoria. Que preço é esse? Não sei, eu vou lá e chamo de X. Ele sofreu 2 valorizações, 2 aumentos sucessivos, em 2 meses. Onde um primeiro aumento foi de 21%. Vamos lembrar? Aula de porcentagem. Para aumentar alguma coisa em 21%, nós vamos multiplicar por 1,21. Para aumentar 21%, multiplica por 1,21. Você viu isso em aula de porcentagem. Adri, legal. E o segundo aumento é de 44%. Se no primeiro foi para relembrar, agora você tem que acertar. Vai lá. Para alguma coisa aumentar 44%, nós vamos multiplicar por 1, boa, 44. É isso aí. Pronto, interpretamos a historinha e disso daqui eu quero a média. Ou seja, eu quero trocar o 1,21 e o 1,44 por outros 2 números, tal que eles sejam iguais. Trocar os números diferentes por números iguais. Trocar pela média, para que eu pudesse dar 2 aumentos iguais. Tudo bem? Essa que é a analogia, essa que é a ideia. Só que você quer calcular a média entre 2 números que estão se multiplicando. Então eu posso trocar os números, mas desde que a multiplicação entre eles continue dando a mesma coisa.
Então já faz a continha e deixa anotadinha aí pra você. Pega uma calculadora rapidinho e faz. 1,21 vezes 1,44. E deixa anotadinha aí no canto. Pausa o vídeo e faz isso, beleza? Pausou o vídeo, fez a continha, pode fazer também a continha, né, pra já treinar um pouquinho a multiplicação de números decimais. Adri, fiz a continha, tá aqui no cantinho. Nós vamos encontrar um número que nós vamos substituir esses dois. De tal maneira que quando eu multiplicar ele por ele mesmo, vai dar essa mesma continha que você fez. E Adriano, se é multiplicação, se são dois números, tal que eu não posso alterar o produto, tal que eu não posso alterar a multiplicação deve se manter, só pode ser a média o quê? Geométrica. E a média geométrica entre dois números vai ser a raiz quadrada. Então nós começamos para calcular a média com a raiz quadrada. Se fossem 3 aumentos, raiz cúbica. Se fossem 7 aumentos, raiz sétima. Pegou? Quem vai aqui dentro? Quem vai no radicando? A multiplicação deles. Ou seja, 1,21 vezes 1,44. Meu, Adriano, que trabalheira! Calma, vamos melhorar um pouquinho isso aqui. 1,21 é 121 sobre 100. E 1,44 é 144 sobre 100. Que, Adriano? Ficou uma tranqueira ainda. Para! São todos o quê? Quadrados perfeitos. E quando estão dentro de uma raiz quadrada, fica legal de resolver. Vai lá. 121. Raiz quadrada de 121, 11. Raiz quadrada de 100, 10. Raiz quadrada de 144, 12. E a raiz quadrada de 100, 10. Então, eu coloquei os números das raízes quadradas de cada um deles. Adriano, 11 vezes 12, 132. E 10 vezes 10, 100. E 132 sobre 100 vai dar 1,32. Não erre agora. Quando eu coloco 1,32, esse cara está representando a média de valorização. E 1,32 representa um aumento de 32%. O que eu quero dizer com isso? Que ao invés de aumentar 21% e depois 44%, eu podia dar dois aumentos de 32%, que ao final daria o mesmo aumento total. Lembra aquela continha que você fez antes e deixou anotada? Agora faz ela de novo. Faz 1,32 vezes 1,32. Porque esse cara vai ali e esse mesmo cara vai ali. Então tem que dar o mesmo produto no final e você vai conferir as continhas e vai dar o mesmo produto. Pegou? Legal, né? E Adriano, cai muito? Não, não cai tanto assim nas provas de vestibular. Mas a hora que cair, vai fazer um sucesso. Mas na realidade o sucesso vai ser você, aqui no MTM, que você está sendo muito bem preparado para qualquer questão que possa vir. Vamos lá então? Olha só, continuando agora com a próxima média, que é a média harmônica. Talvez uma outra que você olhe e diga assim, ué, Adriano, média harmônica? Dá para usar isso em algum contexto? Ah, se dá. E muita gente erra a média harmônica confundindo as questões, os contextos do dia a dia ou da prova do vestibular com a tal da média aritmética simples. Muito cuidado para você entender bem. Mas qual é a primeira coisa? Característica. Vamos lá. O que caracteriza uma média harmônica? O que eu vou ler no texto e vou dizer, mas com essa característica é uma média harmônica que eu vou calcular. Adivinha? Também é a soma dos valores. Mas é a soma dos inversos dos valores. Ou seja, isso vai estar ligado a grandezas inversamente proporcionais. Eu ainda tenho uma soma que eu não quero alterar, mas as grandezas serão inversamente proporcionais. Já vou te explicar um pouco melhor sobre isso. Vamos lá, antes o quê? Adriano, como é que eu calculo uma média harmônica? Se eu ler, se eu interpretar essa questão de inversa e tal, interpretei. É uma média harmônica. Como é que eu calculo ela? Como é que eu procedo para calcular? A fórmula, a continha que você vai fazer é essa daqui. Vai lá. X com barrinha em cima, simbologia de média. N é a quantidade. E você vai fazer o somatório, a soma, não dos valores, mas sim do inverso dos valores. Exemplo, os números 2 e 5. Calcule a média harmônica dos números 2 e 5. Quantos números são? 2. Aqui em cima vai 2. Quem são os números? O 2 e o 5. Eu vou fazer aqui embaixo 2 mais 5? Não. Eu vou fazer 1 sobre 2 mais 1 sobre 5. Deu para entender? Então, abrindo a continha, é isso que você vai fazer. Legal. Mas, Adriano, você falou que também é a soma, mas é a soma dos inversos, grandezas inversamente proporcionais. Me explica um pouco melhor isso. Isso está diretamente ligado à relação, à proximidade na historinha da média aritmética simples com a média harmônica. Toda vez que você pegar uma questão, você vai ter que olhar para ver se é média aritmética simples,
Quando eu não quero alterar a soma, eu quero manter a soma, mas para grandezas diretamente proporcionais. Vamos lembrar? Grandezas diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra também aumenta. Você vai ver que quando uma aumenta, a outra aumenta, e eu tenho a soma como característica, é a tal da média aritmética simples. Aumentou, aumentou, show de bola. Mas Adriano, quando que eu vou ter a média harmônica então? Quando a característica é também a soma, só que de grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Vamos lembrar? Grandezas inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui. Quando uma aumenta, a outra diminui. Grandezas inversamente é a média harmônica que eu vou encontrar. Vamos ver um exemplo? Um exemplo que talvez seja bem do dia a dia, que você talvez olhe e diga, nossa, eu fiz a vida inteira errado. Calma, você está aqui para aprender e para corrigir esse erro aí. Olha que questão legal essa, com essa proximidade da média aritmética simples e da média harmônica. Olha só. Uma prática muito comum de alguns motoristas é abastecer o carro sempre colocando o mesmo valor em combustível. Ou seja, coloca R$50 aí, coloca R$100 aí, seja lá qual for o valor, mas sempre colocar o mesmo valor. Tem gente que abastece de períodos menores, então bota 30, 50. Tem gente que espera abastecer quando está quase acabando a gasolina, não vai dar vacilo aí, pelo amor de Deus, né? E aí coloca uma grana um pouco maior, mas o fato é, supõe uma situação aonde um motorista vai sempre colocar a mesma quantia. Vamos ver? Supõe que uma pessoa foi abastecer seu carro e, para isso, pediu que fosse colocado um certo valor de gasolina, né? Coloca aí tantos reais. Mas que valor é esse, Adri? Não interessa. Muito bem, aqui que está o detalhe. Se você até tiver o valor, tem uma outra maneira de resolver essa questão. Mas e se você não tiver o valor? Se simplesmente foi falado que é uma certa quantia, como é que você vai fazer? Sem média, não tem outro jeito. Então, foi colocar um certo valor de gasolina, custando a gasolina R$4 por litro. Pegou a ideia? Tá bom. Olha o que continua acontecendo na historinha. Em outro dia, na outra semana, no outro mês, não interessa, a mesma pessoa foi reabastecer seu carro colocando a mesma quantia da vez anterior. Se foi 50, foi 50 de novo. Se foi 100, foi 100 de novo. Entendeu até aqui? Legal. Porém, nesse dia, a gasolina não estava mais R$4. Agora a gasolina está R$5. É uma pequena inflacionada, mas tudo bem. Quanto essa pessoa pagou em média? Qual é a média que ela pagou do litro da gasolina nesses dois abastecimentos? Se eu abasteço uma vez a R$4 o litro e na outra vez a R$5 o litro, quanto é que eu paguei em média? Você está pensando uma coisa, né? Se eu paguei 4, se eu paguei 5, soma, divide por 2, paguei em média R$4,50. E se você perguntar para muita gente na rua, se você falar com seus pais, com um irmão, seja lá com quem for, pergunta isso para eles. Olha só, se você abastecer a R$4, uma certa quantia, tipo, botou lá 50 pila, R$100, seja lá, e abasteceu a gasolina a R$4 por litro. Da outra vez, na próxima vez, é R$5 o litro. Quanto é que você pagou em média? Eu sei que você está olhando e dizendo assim, Adriano, é porque tu está me induzindo a pensar que não é, mas eu tô com vontade de quê? De dizer que é R$4,50. Professor, deixa eu dizer que é R$4,50. Não vou te deixar porque se cair uma questão dessa no vestibular, a pequena diferença que vai ter, adivinha, ela é suficiente para você errar a questão. Vamos entender então? Para entender isso, nós precisamos pegar as informações que nós temos e analisar uma coisa muito importante. Quais são os valores, as grandezas que estão envolvidas nesse contexto? Vamos lá? Primeira grandeza, o valor total pago, que é aquela quantia que você vai colocar, lembra? Coloca R$50, coloca R$100 de gasolina para mim, pronto, esse valor total. Segundo valor envolvido, o preço do litro da gasolina. Uma vez você pagou R$4, na outra vez R$5, ok. E tem uma grandeza, um valor envolvido, mas que não apareceu no texto. Mas ele vai ser fundamental para resolver a questão. E é isso que torna essa questão com um grau de dificuldade um pouco maior. Tem uma grandeza que nem aparece, mas ela é sim importante para a resolução. Que é o quê? Se eu mandar colocar uma certa quantia de valor e a gasolina custa por litro uma certa quantia, um certo valor, isso vai me possibilitar colocar uma certa quantidade de litros de gasolina. Então a quantidade de gasolina, a quantidade de litros que eu vou colocar é algo que está envolvido sim, apesar de não aparecer no texto. Agora, desses três valores envolvidos, um deles é constante, é fixo, não muda. E os outros dois aqui estão variando. E aí,
Será que estão variando diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Para daí sim eu definir se é média aritmética simples ou se é a média harmônica. Vamos ver então? Qual desses três valores é o constante será? Vamos lá, um por um. O valor total que eu vou pagar. Eu cheguei num dia, mandei colocar lá 50, 100 reais. No outro dia que eu fui abastecer, eu mandei colocar a mesma quantia. Esse valor não foi alterado na primeira e na segunda situação. Se ele não foi alterado, ele é constante. Ele não vai me atrapalhar, ó, é a mesma quantia. Legal. O preço da gasolina. Uma vez eu paguei R$4, na outra vez eu paguei R$5. Está alterando? Está alterando. Então esse valor é variável, está variando. E a quantidade de litros que eu vou conseguir colocar? Apesar de não estar no texto, se eu coloquei a mesma quantia total de dinheiro e o preço da gasolina variou, a quantidade de combustível que eu vou colocar também vai o quê? Variar. Então também está variando. Essas são as grandezas que estão variando. E das grandezas que estão variando é que eu vou fazer uma análise para ver se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Ah, caraca, Adriano! Eu pensei que era só pegar, somar e dividir. É o que muita gente pensa por aí. Mas não vai cair nessa besteira e, obviamente, não vai fazer essa bobeira lá na hora da prova também. Vamos lá, então? Analisando as grandezas, que são as grandezas que estão variando. Que grandezas são? O preço do litro da gasolina e a quantidade de litros que eu vou conseguir colocar. Agora, pausa o vídeo nesse momento e analisa. O preço do litro da gasolina e a quantidade de litros que eu vou conseguir colocar. São grandezas direta ou inversamente proporcionais? Você viu isso na aula de regra de 3. Pergunta em um e responde no outro. Quando um aumenta, o outro aumenta ou diminui? Pausa o vídeo e analisa isso. E aí, pausou o vídeo? Espero que você tenha pausado, hein? Vamos lá. Essas duas grandezas são direta ou inversamente proporcionais? Vamos ver? Se a gasolina está mais cara, se o preço da gasolina é maior, com a mesma quantia de dinheiro, eu vou conseguir colocar o quê? Menos gasolina, uma menor quantidade de litros de gasolina. Exagera, vou fazer a coisa mais louca do mundo, tá? Eu vou colocar R$100 no carro. E o preço da gasolina tá, vou exagerar aqui, tá? O preço da gasolina tá R$1. Eu consigo colocar 100 litros. Agora eu vou colocar de novo R$100 e a gasolina aumentou para R$50 o litro. Eu só consigo colocar 2 litros de gasolina. Quando era R$1 eu colocava 100. Agora que foi para R$50, eu só coloco 2 litros. Exagere para você interpretar corretamente. Quando o preço da gasolina aumenta, a gasolina mais cara, eu coloco menos combustível, grandezas inversamente proporcionais. E se são grandezas inversamente proporcionais, é a média harmônica que eu vou utilizar. E não a média aritmética simples, que é somar e dividir por 2, nesse caso aqui. Caraca, Adri, quanta gente que erra isso? Imagina quanta gente que erra isso. E acha que era para ter pago R$4,50. Deu um pouco menos. Interessante, tá sobrando dinheiro. Cobraram errado, que é nada. É muita gente que não sabe resolver, não é mais o seu caso. Aqui no MTM você vai aprender certinho como fazer para acertar no vestibular. Bora então? Grandezas inversamente proporcionais é a média harmônica que nós vamos fazer. Adri, a média harmônica como é que é mesmo? Lá em cima vai a quantidade. Eu vou fazer a média entre quantos valores? 2. Então lá em cima vai o número 2. E embaixo não vai a soma deles, vai a soma dos seus inversos. Então 1 sobre 4 mais 1 sobre 5. Ok? Vamos fazer a continha? Mantenha o 2 lá em cima. O mínimo múltiplo comum entre 4 e 5 é 20. Para daí fazer o quê? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vem comigo. 20 dividido por 4, 5 vezes 1, 5. 20 dividido por 5, 4 vezes 1, 4. E 5 mais 4 vai dar 9. Divisão de fração, mantenha a de cima e multiplica pelo inverso da de baixo. Portanto, 2 vezes 20 nonos. 2 vezes 20, 40, e 40 dividido por 9 vai dar aproximadamente 4,44. Pessoal, mas deu bem próximo, né? 4,50, 4,44, 6 centavinhos de diferença. Pensando num caso real de abastecimento, é claro que é uma diferença pequena, mas imagina alguém que tem uma frota de táxi, uma frota de carros, uma frota de caminhões, centavinhos em vários abastecimentos, vai dar uma diferença grande, vai dar um furo no caixa muito grande. E para você vestibular, é o suficiente para você errar. Se for um item de somatório, uma questão de verdadeiro ou falso, e ele afirmar nessa questão, que então em média, esta pessoa pagou 4,50, o item é o quê? Falso. O item é falso. Não pagou em média 4,50, pagou em média 4,44, ou aproximadamente 4,44.
Pegou bem a questão? Entendeu bem? Top, né? E olha só que legal. Da média harmônica, nós conseguimos tirar o quê? Conseguimos tirar uma consequência. Essa consequência até tem um nome? Até tem. Ela é chamada de harmônico global. Mas é uma consequência da média harmônica. Ela não é uma média. Tanto é que você vai ver que eu não vou usar o símbolo de média. Olha que interessante, porque é uma consequência. Deriva, vem da média harmônica. Mas média, o nome média vem de meio. A média sempre fica no meio dos valores. E aqui não. Ele pode ser um valor maior que os outros, pode ser um valor menor que os outros. Então por isso que não é média, mas vem. É uma derivação de uma média, que é a média harmônica. Que situação é essa? Quando coisas separadas agora ocorrem juntas. Grave esta frase, ou qualquer variação dela, ou qualquer conotação que lembre ela. Tal coisa acontece assim, tal coisa acontece assim, e se agora forem feitas juntas. Toda vez que coisas separadas eu coloco fazendo juntas, é uma situação dessa consequência aqui. Tá, legal, Adriano. Se coisas separadas ocorrem juntas, isso deriva de média harmônica, dá para usar a média harmônica? Dá. Só que aquele n, que era a quantidade de valores que eu tinha, que ia lá no numerador da média harmônica, eu vou trocar por 1. Por quê? Porque antes eu tinha coisas separadas e eu calculava a média dessas coisas separadas. Agora eu tenho coisas separadas que ocorrem juntas. Eu tenho n situações que viram uma só. É por isso que eu troco n por 1. Então olha só como é que vai ficar. É a média harmônica. Só que a média harmônica aqui em cima seria quem? N. Então quando coisas separadas ocorrem juntas, eu vou trocar o n por 1, constante, padrão, fixo. E aqui embaixo vai a soma dos inversos dos valores. Só que detalhe, quando coisas separadas ocorrem juntas, elas podem ocorrer juntas se ajudando, se contribuindo, fazendo a mesma coisa. E isso vai ser o quê? Positivo, ou o mesmo sinal para as duas. Agora, coisas separadas, quando ocorrem juntas, elas podem se atrapalhar. Elas podem não ajudar uma outra, e sim irem para caminhos contrários. Uma faz uma, a outra coisa faz o contrário. Adriano, como assim? Você já vai entender com os exemplos. E aí uma é positiva, a outra é negativa. E o vestibular, quando cobra esse tipo de questão, adora cobrar o quê? Duas situações que ocorrem juntas. Não quer dizer que não possa cobrar 3, 4, 10 situações que ocorrem juntas. Até pode. Mas o vestibular adora duas que ocorrem juntas. Tá, Adriano? São duas que ocorrem juntas, coloca 1 e coloca a soma do inverso das duas. Pronto. Né? Inverte, inverte, soma isso. Tranquilo. Ok. Só que eu vou te dar o quê? Uma formulazinha pronta. Que não é mágica nenhuma, tá? Eu só vou pegar isso daqui e vou trocar por 1 sobre x1 mais 1 sobre x2. Ou menos 1 sobre x2. Eu só vou te dar uma continha pronta para quando dois ocorrem juntos. Se for 3, 4 ou mais, eu vou te mostrar e vou te dizer como é que você pode fazer. Mas, se eu tiver duas situações que ocorrem juntas, primeiro, elas podem estar o quê? Se contribuindo. O contribuindo aqui é se ajudando. Uma ajuda a outra a ocorrer algo, a acontecer algo. Aí como é que você faz? Quanto tempo vai levar? Qual é esse valor? Este valor, você pega os dois, multiplica em cima, soma embaixo. Multiplica em cima, soma embaixo. Que daria a mesma coisa se você fizesse por aqui. Eu só estou te ajudando e te entregando uma formulazinha pronta. Ok? Tá bom. Agora, duas situações separadas quando ocorrem juntas, pode ser que elas estejam se contrariando, ou seja, se atrapalhando. Uma faz uma coisa, a outra faz o contrário. Não está indo para a mesma direção. Então o quê? Se contrariando. Aí você vai multiplicar em cima, mas embaixo você vai subtrair. Isso quer dizer o quê? Que uma delas seria negativa e a outra positiva, por isso que vai subtrair. Duas que ocorrem juntas, você pode usar direto isso daqui. Agora, se for 3 ou mais, já vou te mostrar um exemplo depois. Vamos lá então para a questão de número 5, para agora o quê? Usar essa aplicação. Para nós testarmos numa questão essa aplicação da consequência da média harmônica. Olha só a questão da UEL. José limpa um vestiário de um clube de futebol em 30 minutos. Bom, é o tempo que ele leva para limpar, já vou destacar essa informação, vou sublinhar, porque ela vai ser importante, provavelmente. Enquanto seu irmão Jair limpa o mesmo vestiário em 45 minutos. Olha só, é o mesmo ambiente, mas eles levam tempos diferentes. Quando fazem o quê? Sozinhos. Legal. Quanto tempo levarão os dois para limpar o vestiário juntos?
juntos. Palavrinha que tá ali. Adriano, ela tem que aparecer na questão? Não necessariamente. Pode ser que você tenha uma questão que não apareça os juntos e ser uma questão da consequência da média harmônica. Mas tem que ter alguma conotação, né, alguma ideia de que coisas separadas agora vão ocorrer juntas. Bom, antes mesmo de começar a resolver a questão, para de ficar nessa coisa mecânica de ali, faz a continha, resolve. Analisa, interpreta, olha para as alternativas. Eu disse olhe para as alternativas, eu não disse use as alternativas. Agora, se você olhar para elas e analisando e interpretando a situação, você já pode talvez eliminar algumas alternativas. Se for um item de verdadeiro ou falso, um somatório, você às vezes já pode dizer se é ou se não é verdadeiro. Você já pode talvez eliminar alternativas e só sobrar uma. Isso é feeling também que você precisa para ir bem numa prova de vestibular. Olha só, imagina aí, você na sua casa, o seu quarto. Você organiza, você arruma o seu quarto em 30 minutos. Uma outra pessoa, seu irmão, sua irmã, pai, mãe, enfim, não sei, limpa o mesmo quarto, organiza o seu quarto em 45 minutos. Mas agora vocês vão organizar o quarto juntos. Se você sozinho leva 30 minutos e alguém, mesmo que mais lentinho, mais devagarinho, vai te ajudar, é óbvio que o seu tempo vai o quê? Diminuir. Você vai conseguir fazer em menos tempo. Então, Adriano, se eu sozinho levo 30 e alguém vai me ajudar, eu vou levar menos que 30, ou nós vamos levar menos que 30. Conclusão, a letra D e a letra E já não pode ser alternativa. Só pode ser a letra A, B ou C. Ah, mas vai ter que resolver. Eu sei que vai ter que resolver, é óbvio. Mas dependendo da questão, isso já pode te dar um avanço muito grande ou até já propriamente dar a resposta. Deu para entender? Analise bem. Vamos lá. Olha só, 45 minutos, 30 minutos, quanto tempo eles levam juntos para limpar o vestiário do clube de futebol? Primeira coisa, são duas situações? Sim. Se são duas situações que ocorrem juntas, eu posso usar aquela formulazinha prontinha. Adriano, que multiplica em cima e embaixo ou soma ou subtrai. Vamos lembrar? Quando que soma? Quando as duas coisas se contribuem, quando elas se ajudam. Agora, quando é que subtrai? Quando elas se contrariam, quando elas se atrapalham. E aí, uma pessoa limpa em 30, a outra limpa em 45, se elas trabalharem juntas, elas se ajudam ou se atrapalham? A pessoa, não sei, né? Vai que vão começar a bater papo, vai que vai demorar ainda mais. Tá, para de pensar besteira. Vamos lá. Teoricamente falando, elas se ajudam ou se atrapalham? Elas se ajudam. E quando as duas grandezas se ajudam, nós vamos multiplicar em cima e embaixo nós vamos o quê? Somar. É a formulazinha pronta que a gente vai utilizar. Tá, quem é x1, x2? 30 e 45. E ali eu vou trocar. 30 vezes 45 dividido por 30 mais 45. Lembrando, você podia fazer essa mesma questão utilizando aquela fórmula de média harmônica, trocando o n por 1. Você podia fazer isso. Adri, como é que ficaria? Ficaria 1 em cima e embaixo ficaria 1 sobre 30 mais 1 sobre 45. É outra maneira de resolver. Adivinha? Você vai chegar exatamente nessa mesma continha aqui. 30 vezes 45 é 1.350. E 30 mais 45, 75. 1.350 dividido por 75 vai dar 18, o quê? Minutos. É a mesma unidade, a mesma grandeza dos valores que já foram utilizados anteriormente. Tá? Então, se um deles estivesse em hora, o outro em minuto, você primeiro iria converter para a mesma unidade, para daí depois fazer a questão, fazer a continha. E obviamente deu menos que 30, coisa que nós já tínhamos previsto que deveria acontecer. Então os dois juntos vão limpar esse vestiário em 18 minutos, que corresponde ao gabarito da letra B. Mas Adriano, e se porventura alguma questão trabalhar com mais valores? Não dois que se ajudam ou se atrapalham. Se forem mais valores, 3, 4, 5, 10 valores e tudo aquilo ocorre junto, eu posso fazer esse negócio de multiplicar e somar? Multiplica em cima, soma embaixo com todo mundo? É óbvio que não. Você teria que fazer o quê? De 2 em 2. Faz 2, a resposta com o próximo, a resposta com o próximo, a resposta com o próximo, e aí pode ser que seja um processo demorado, longo, trabalhoso. Aí talvez com 3, 4 ou mais, seja mais interessante usar a fórmula de média harmônica com o n lá em cima igual a 1. Vou te mostrar um exemplo. Olha só. Uma torneira sozinha enche um tanque em 6 minutos. Então a torneira enche o tanque em 6 minutos. É o valor importante. Imagina um tanque vazio, um tanque de lavar roupa, vai. Tá vazio. Aí Adri, com ele vazio, eu abro a torneira e ela vai encher em 6 minutos. Ok.
Outra torneira, também sozinha, enche o mesmo tanque em 5 minutos. Então esquece a primeira, imagina o tanque vazio de novo e você abre a torneira. Ela agora enche em 5 minutos. Ela tem uma vazão maior de água, porque ela enche em menos tempo. Legal. E um ralo, quando aberto, esvazia o mesmo tanque em 10 minutos. Olha só, imagina o tanque cheio agora, cheio de água completamente. Aí você abre um ralo e esse ralo esvazia o tanque em 10 minutos. Ok. Quanto tempo o tanque leva para ficar cheio? Subentende-se que ele está vazio. E as torneiras, se as torneiras e o ralo forem abertos juntos. Imagina o tanque vazio, vai. Eu abro uma torneira, eu abro a outra e o ralo fica aberto. Tudo ao mesmo tempo. Ele está vazio, eu abro as torneiras e o ralo está aberto. Quanto tempo esse tanque leva para ficar cheio? Adriano, vou imaginar. A vazão de água, né, do ralo esvazia ele em 10 minutos. Como as torneiras enchem em 5 e 6, a vazão do que entra é maior do que sai. Apesar que está entrando água e saindo, entrando e saindo, como entra mais do que sai, algum dia, depois de algum tempo, esse tanque vai ficar cheio. Ok, como é que eu faço agora? Com 3 situações, vai multiplicar tudo em cima, somar tudo embaixo? Subtrair tudo embaixo? Claro que não. Você tinha que fazer, por exemplo, as 2 torneiras, a formulazinha de 2 em 2. Multiplica em cima, soma embaixo. A resposta com o tempo do ralo que esvazia, que está contrariando, então vai subtrair embaixo. Você teria que fazer assim. Ou você pode, ou nós podemos, utilizar a fórmula de média harmônica, trocando o N por 1. Olha só, quando eu olho para a situação, eu vou trocar o N por 1 na fórmula de média harmônica. A primeira torneira enche em 6 minutos. Então quem vai ali embaixo? Vai o 6? Não, ali vai 1 sobre 6. Ok. A outra torneira enche em 5 minutos. Eu te pergunto, as torneiras se ajudam ou se atrapalham? Elas se contribuem ou elas se contrariam? Elas se contribuem, elas vão se ajudar, elas vão querer fazer a mesma coisa, encher o tanque. Então se eu coloquei essa positiva, a outra também é positiva e não é 5, é 1 sobre 5. Legal. Só que o ralo ele esvazia. O ralo, o tempo que ele leva é para esvaziar, é para fazer o contrário do que as torneiras vão fazer. Então se as torneiras são positivas, o ralo vai ser negativo. E aí vai ser o quê? Menos 1 sobre 10. Você entendeu? Quem faz a mesma coisa, o mesmo sinal. Você pode colocar positivo. Quem faz o contrário daqueles, negativo. Por quê? Porque não estão se ajudando, mas sim se contrariando, se atrapalhando. Legal? Aí a continha, né? Depois de interpretar tudo isso, é só fazer continha que vai dar tudo certo. Mantém aquele 1 lá de cima, soma e subtração de fração, tira o mínimo múltiplo comum dos denominadores, que nesse caso, entre o 6, o 5 e o 10, é 30. Aí divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Vem comigo, vamos lá. 30 dividido por 6, 5. Vezes 1, 5. 30 dividido por 5, 6. Vezes 1 é 6. E 30 dividido por 10 é 3. Vezes 1 é 3, mas tem um menos na frente, então fica menos 3. Fazendo mais um pouquinho de conta, nós temos 1 sobre 8 trintaavos. Divisão de fração. Mantém a de cima, multiplica pelo inverso da de baixo, que nesse caso é só o próprio 30 oitavos vezes 1, então é apenas 30 oitavos. 30 dividido por 8, que vai dar 3,75 minutos. E está resolvida a questão. Só que, não é muito legal responder assim, né? Pois é, eu também não acho muito legal responder assim, então vamos transformar em minutos e segundos. O que é 3,75 minutos? São 3 minutos mais 0,75 minutos. E esses 0,75 minutos é que eu vou transformar para segundo. E para transformar de minuto para segundo, você multiplica por 60. Então 0,75 vezes 60 vai dar 45, ou seja, 45 segundos. 3,75 minutos são 3 minutos e 45 segundos. É a resposta final, é o tempo que leva para esse tanque ficar cheio. Olha que legal nessa aula, né? Você viu que média não é só somar e dividir. Não é tudo média aritmética simples. Você viu outras médias que talvez não caiam tanto no vestibular, mas estão em contextos do dia a dia. E se porventura cair alguma prova, você vai estar muito bem preparado, como você sempre está aqui no MTM, para qualquer questão, para alcançar sua nota máxima aí na prova de matemática. Grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.